pauta, alguma coisa? Rapaz, eu te mandei aquelas perguntinhas lá, não mandei? Não, mandou nada, mano. Eu não te mandei nada? Nada. Uai, caramba, eu sempre mando as perguntas antes. A sua produção tá ruim aí de tratar o convidado, hein? Vamos mandar ver, deixa eu fazer aquela aberturinha básica, né? De todo Beleza? youtuber. Manda aí. A partir desse momento você começa a gravar, então, né? Desculpa, você vai cortar, né? Vai lá. Olha lá, estamos aqui mais uma vez e hoje, olha, cada vez mais longe, hein? Que é isso? Hoje estamos lá perto de São Paulo. Fala aí, Renato, meu grande amigo, ou melhor, Reverendo Renato. E aí, Lucas? Prazer estar aqui com vocês, prazer estar participando desse momento. É uma alegria aí, vendo que essa pandemia maximizou, né, o uso das redes sociais, dessas ferramentas, e a gente está servindo uns aos outros, é um privilégio. É verdade, muito legal. Eu acho que essa pandemia, ela, claro, teve muitas dificuldades, né, para muitas pessoas, mas também nos fez sair de uma zona de conforto e desenvolver coisas, né, que naturalmente a gente não se interessaria, não faria. Por exemplo, esse bate-papo à distância, né, por um aplicativo, por um programa que a gente até, 3, 4 meses atrás nem sabia que existia, né? Exatamente. Com certeza. Eu acho que foi um tempo oportuno para isso, porque a gente conversou aqui em Amigos, né? Se pastores começassem a fazer lives do nada, muita gente ia achar estranho, mas agora é comum, né? Se não fizer, é estranho. Então, nos ajudou para que as igrejas como um todo fossem desafiadas ao uso da mídia ou das mídias, né? Especialmente as igrejas menores, porque igrejas grandes, naturalmente, já tem uma equipe, etc., né? Mas igrejas menores não tinham muito uso das mídias. E mídias, muitas vezes, que estão acessíveis e são gratuitas, né? Como Facebook, Instagram, um canal no YouTube, né? Isso nos ajudou bastante. A pandemia nos despertou a isso, nos desafiou, né? Isso é verdade. Muito legal. Bom, acabei de falar que você é reverendo, então conta aqui pra gente onde que você tá, que igreja que você pastoreia, né? Que lado do Brasil você tá aí? Beleza, deixa eu me apresentar primeiro, né? Me chamo Renato, tenho 34 anos, sou pastor presbiteriano e estou pastor aqui na Igreja Presbiteriana em Mairinque. Trabalho aqui como seminarista desde 2014, embora eu formei em 2012, mas a gente chama no processo presbiteriano de licenciado, né? Você tem habilitação para servir, mas ainda pastor não ordenado. Então, eu trabalho aqui desde 2014, então agora em janeiro farão 7 anos que eu estou aqui na cidade de Mairinque, aproximadamente 70 quilômetros da capital, próximo aqui de Sorocaba, nessa região, ao lado da estância turística de São Roque. Então, nós servimos aqui na igreja, eu e minha família, já tem esse tempo aí. Fui ordenado em 2015, né? Então, um ano depois que eu estava na igreja, eu fui ordenado como pastor. E eu estou servindo no ministério nesse tempo aí. É isso. Legal, cara, bacana. Bom, você falou que você se formou em 2012, né? E ficou Sim, como seminarista até 2014, né? 2 anos aí na licenciatura, isso, né? isso. É porque, assim, na verdade, o que acontece? Eu formei em 2012 e em 2013 eu já fui direto para o Mackenzie fazer a validação do curso, né? O reconhecimento pelo MEC, e de uma forma que era presencial, porque tinha na época a portaria permitia duas formas, né? Uma era assim uma espécie de intensivo, então o pessoal ia para lá, fazia uma semana ou duas a cada semestre, se eu não estou equivocado. Mas eu fiz aquela presencial que era toda segunda e terça-feira, para também agregar valor à minha formação, porque na igreja presbiteriana, para você tornar-se pastor de seminário não presbiteriano é uma exceção. É um processo mais delicado. Então, mesmo formando em 2012, eu ainda fiz a validação em 2013, praticamente refiz a minha tese, né, minha monografia de bacharel para se adequar. E aí, então, em 2015, já no processo, trabalhando com a igreja, eu já fui basicamente licenciado e ordenado.
porque, entre aspas, ainda que informalmente, o processo de licenciatura eu já realizava, né? Que era servir a igreja, que era pregar, liderar. Só não ministrava os atos pastorais. Então, tinha um pastor que era meu mentor, pastor Wellerson, pastor lá da Igreja Presbiteriana em Vargem Grande, que era pastor aqui também, nesse caso, né? E aí eu estava sob a tutela dele. Foi isso. Entendi. Agora, só vamos retroceder um pouquinho, só alguns anos. Você falou que está com 34 anos. Caramba, já é 40, hein, bicho? Mano, eu cheguei no seminário com 24. Olha 23 para 24. só. Na verdade, 23 para 24. Eu vou chegar nessa sua idade aí, porque tem algumas coisinhas bem legais para a gente poder falar. É Mas mesmo, cara? eu lembro de muita coisa. Vixe, como lembro. Cara, mas a gente voltar um pouquinho, pegar lá o pequeno Renatinho. Onde que nasceu o pequeno Renatinho? Onde que cresceu? Como é que foi sua infância, cara? Cara, eu nasci na cidade chamada Criciúma. Muita gente conhece por causa da Série B, agora a Série C, se eu não estou enganado. Capital... o time do grande Paulo Baier, o imortal. Exato. A cidade que é chamada de capital do carvão mineral. Eu nasci em Criciúma, mas eu cresci numa cidade que viria a se tornar e se emancipar 2 anos depois. Eu nasci em 86. E a cidade que eu cresci minha vida toda, que é colada com Criciúma, que é Forquilinha, é uma cidade bem típica alemã. Então, eu cresci nessa cidade. Minha identidade, sou natural de Criciúma, mas eu cresci em Forquilinha, que era uma cidade que na época ainda era distrito. Então, 2 anos depois se tornaria cidade. Então, eu cresci no Sul, a minha vida inteira no Sul, até que eu fui entendendo e fui despertado para o chamado e comecei a pesquisar alguns seminários para estudar. A minha igreja lá no Sul, né, não era presbiteriana e não tinha tanta tradição de enviar pessoas ao seminário. Mas um pastor conhecia a FATESB e acabou me indicando e falando, olha, é um seminário assim, assado, eu já tive lá numa conferência, etc. E aí eu fiz o contato, tinha uma condição boa, enfim, e acabei vindo para cá. Mas a minha infância no Sul foi a infância inteira no Sul de Santa Catarina. É chamado de extremo sul de Santa Catarina, né? Mais ou menos a 100 quilômetros do Rio Grande do Sul, já bem no extremo mesmo. Poxa, cara, que da hora, mano. Bom, é que os catarinos, os paranaenses não gostam muito de dizer isso, né? Mas uma vez eu ouvi que a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é tudo gaúcho, né? Então você é praticamente um gaúcho, né? Então, cara, esse é um grande problema, né? Todo nordestino também fica chateado quando o pessoal chama de Paraíba, né? Porque Paraíba é um estado. O pessoal confunde muito, embora a gente tenha influência. A gente tem influência gaúcha. Na minha região, por exemplo, quando cheguei no seminário, eu falava bar. Né? Isso é e verdade. O pessoal até dava risada. Eu me lembro que eu falava assim, pô, o pessoal tá rindo por quê? Porque era uma expressão comum, né? Mas é bem diferente. Nós não somos gaúchos e o gaúcho não gosta de ser confundido com catarinense ou com paranaense. Mas não tem problema não, cara. Depois que a gente sai do nosso estado, vai ter uma mescla, e São Paulo é uma mistura, né? Não tem problema, não. Legal. Cara, e bacana, acho que muito interessante essa questão, assim, até mesmo você falou que a sua cidade era uma cidade bem característica, né? Apesar de... Sim. Por causa cidade pequena. Isso, cidade pequena. E também a tradição, cidade muitos colonização alemães, né? Isso. No Sul é assim, majoritariamente imigrantes alemães e italianos. Então, assim, eu lembro na minha infância de ouvir colegas que os avós falavam com eles ainda algumas palavras em italiano, tinha um sotaque. Eu cheguei na época assim de convertido lá na minha adolescência, de ir em rádio assim em cidades do Rio Grande do Sul, cantar, e chegava lá, os caras estavam fazendo um programa em alemão, cara. Uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, um programa de rádio comunitária em alemão. Então é bem presente lá a cultura europeia, né, tanto alemã quanto italiana. E Forquilinha daquela parte sul, porque a parte alemã está numa outra região de Santa Catarina, Blumenau, Pomerode, aquela região ali. E mais para o extremo sul, você acabava tendo mais italianos. Mas essa cidade de Forquilinha, especialmente,
É uma cidade que cresceu bastante, mas antes, quando eu saí de lá, acho que devia ter, há 10 anos atrás, uns 20 mil habitantes. Eu não tenho bem certeza desse dado. Ela é tipicamente alemã. Então, você vê na característica da arquitetura da cidade, da construção da cidade, uma cidade bem modelo europeia, assim. Entendi. Eles ainda preservam bastante essas coisas ou, tipo assim, alguma coisa que já se perdeu bastante? Cara, tem vários traços, né? Existe uma festa lá, não sei se eu não vou pronunciar certo, né? A gente falava Heimatfest, que era uma festa tipicamente alemã que acontece, que é muito tradicional, né? Com comidas típicas, enfim. Ainda existe, sim, bastante traços dessa cultura. E você percebe muito, assim, na construção, na maneira da vida, na maneira da arquitetura. Né? Eu vi de menino um dia, eu nunca tinha parado para pensar que todas as casas no sul, elas eram o que a gente chamava lá modelo de duas águas, né? Esses telhado assim. Por quê? Porque, na verdade, quem vem da Europa tinha muita neve. Então, você faz um telhado assim para que não acumule neve. Só que depois lá não tem neve, né? Raramente vai ter neve, mais na região serrana. Então, só que é um traço que traz da cultura. Então, a forma de vida, né? É bastante ainda presente lá. Mas, claro que não é tão forte assim, não. Ah, não, legal, bacana. Bom, e a adolescência? Você falou que você já tinha já na fase da adolescência, você participou de algumas, você foi nas rádios cantar e tal. Como é que foi a adolescência para você, cara? Como é que foi você adolescente? Cara, eu posso dizer assim que a minha adolescência foi uma adolescência muito boa, cara. Eu não sei se nós somos saudosistas, né, ou o mundo mudou de fato, mas eu tive uma adolescência muito legal de jogar bola na rua. Eu aprendi a nadar numa cachoeira que tinha numa cidade do lado de Forquilinha chamada Nova Veneza. Você vê, é uma cidade tipicamente italiana, Nova Veneza. É uma das poucas cidades no mundo que tem uma gôndola doada pela própria Itália. E aquelas canoazinhas que os caras andam em Veneza, sabe? Tem uma gôndola lá. E aí minha mãe foi trabalhar nessa cidade, eu mudei para lá e assim, comer fruta do pé, jogar bola o dia todo, o cara acordava sábado de manhã já com a bola embaixo do braço para jogar bola, andar na natureza. E como todo adolescente, curtia a vida assim, né, cara? A gente furava o pé no caco de vidro, no prego, subia em árvore, né? E quando você chegava não existia celular, né? A mãe falava, olha, ele tá lá no campo ou na casa do fulano. Era uma vida tranquila, alegre. A gente aprendia algumas coisas, né? A socializar ali na rua, a gente aprendia a lidar com as diferenças, na hora do futebol, do jogo, enfim, muitas lições práticas nessa vida. E aí, cara, eu comecei a me despertar para música, assim. Eu não sou eu não sou músico e eu até ouvi a entrevista do Cristiano, né? Eu nunca estudei. Eu acho que hoje a gente tem muito mais acesso. Na nossa época, para comprar um curso de música era muito caro, de uma família muito simples. Para poder fazer uma aula de música era em outra cidade, era muito caro. Mas eu comecei a gostar de música, aprendi a tocar violão, comecei a gostar. E aí a gente começou a fazer aquelas bandinhas de bairro, né? Isso não era na igreja ainda, antes de me converter. E aí eu tive uma bandinha lá com o pessoal, cheguei a ter umas duas bandinhas, assim, daquela de fundo de quintal, e não saía dali. E aí, cara, eu estou avançando um pouco, né? Mas eu fui para a igreja, eu fui ao evangelho, por assim dizer, com 15 anos. Então, até aí eu curti bastante, brinquei, toquei, saí, curti, andei de bicicleta. Lá no sul a gente anda muito de bicicleta, porque a minha cidade, especialmente, é uma cidade muito plana. Então, mais uma estatística aqui, ela é uma das cidades de Santa Catarina, já foi a segunda, hoje eu não sei se ainda é. Era a segunda cidade que mais tinha bicicletas por número de habitantes. Só perdia para Joinville. Cara, é impressionante, assim. Você vai numa empresa, tinha uma empresa grande lá, um frigorífico da Seara, por exemplo, na frente é cheio de bicicleta, estacionamento específico para bicicleta. Porque todo mundo vai trabalhar de bicicleta, cara. Não faz sentido, entendeu? Você esperar um ônibus se você está a 1 quilômetro, 2 da empresa. Então é muito comum. Então, assim, a gente andava muito de bicicleta por vários lugares, enfim. Foi uma adolescência que eu posso dizer para você, pela graça de Deus, muito boa, cara. Tenho saudade desse tempo que foi muito legal. É que assim, né? Tem muitos.
talvez é um pouco de saudosismo, né? Mas porque as fases, né? As gerações vão mudando. Porque, assim, você olha a conversa, assim, por exemplo, das pessoas mais velhas que nós, que nem, vai, a gente está na faixa dos 30, mas você vê um papo de alguém com 40, 50 anos, parecia que também que era uma infância totalmente diferente da nossa, e já parecia que a gente era muito mais, né, tecnológico, porque a gente já tinha TV em casa, por exemplo, né? Tava para Começou os assistir. videogames, né? Entendeu? Então, ainda que tinha um Super NES, né? Mas um Atari, alguma coisa ali assim, mas ainda já era alguma coisa muito diferente. E esses mais velhos já diziam que a nossa geração já não se relacionava tanto. E a gente Exato. olha hoje para uma geração mais nova e fala assim: meu, esses caras não socializam, esses caras não saem de dentro de casa. Sim, sim, com certeza. Legal. Embora a gente tivesse mais próxima dos nossos pais, mas as coisas começaram a mudar, né? Eu me lembro que o advento assim da internet, cara, quando eu comecei a estudar no ensino médio, eu me lembro que eu fui para uma escola, consegui uma bolsa lá, fui para uma escola e a professora, todo mundo dá o e-mail. Eu não tinha e-mail, cara, entendeu? Eu não sabia o que era um e-mail. E aí o pessoal começou a usar MSN, e aquilo foi mudando, porque no sábado à tarde, né, que mudava a configuração da cobrança de telefone, tava todo mundo usando MSN. Né? À noite era meia-noite, porque só pagava um pulso, aí todo mundo ficava esperando meia-noite para usar o MSN, etc. Já foi mudando a configuração ali. Né? O videogame também fez isso, porque o pessoal começou a sair da rua e ficar na casa jogando videogame, 2 ou 3 lá. Já, na minha geração, já estava mudando um pouco, claro. É bem isso aí mesmo, bem isso aí mesmo. Cara, você falou que você teve as bandinhas e tal, né? Que você nunca foi um músico, mas eu te conheço, eu sei que você toca bem, sei que você canta bem, né? Mas aí você falou que, né? Foi alguns momentos aí antes de você se converter. Quando que foi que você se converteu? Quando foi que você entrou para a igreja, que você teve um encontro com Cristo? Quando que foi? Então, cara, assim, é impressionante, né? Mas mais ou menos lá entre 14 e 15 anos, eu converti mais ou menos lá em julho de 2001. Então eu tinha acabado de completar 15 anos. Cara, eu assim comecei a entender, eu não sei exatamente porquê, né? Essa é a obra do Espírito Santo, mas eu comecei a entender na minha cabeça que, tipo assim, eu pensava, eu não era evangélico, né? E naquela época evangélico não era pejorativo, né? Muitas vezes hoje você tem que se definir que tipo de cristão você é, né? Naquela época crente era crente, né? Hoje você tem tanta ramificação, o cara tem que dizer, não, eu sou, mas não sou daquele tipo, né? Enfim, isso é uma outra conversa. Mas eu tinha na minha cabeça, assim, no meu coração, que os crentes estavam certos, que eles eram o povo que mais se aproximava de cumprir a Bíblia como ela é. E aí, com esse negócio de não dar muito certo as bandinhas e tal, eu fui convidado a tocar e a participar da Renovação Carismática Católica, um grupo de gente muito querida que eu tenho, assim, muito respeito e apreço por eles até hoje. E eu comecei a tocar lá na Renovação Carismática Católica, tinha lá o grupo de louvor. Mas assim, no meu coração eu já tinha algumas compreensões do Evangelho, muito embora conhecesse muito pouco e a leitura fosse assim quase ínfima, mas eu já tinha isso. Eu me lembro que uma vez o irmão disse: o Espírito Santo já está abrindo seu coração. Não entendi muito bem o que isso significava. E olha que curioso, cara. Eu comecei eu mudei de bairro e comecei a frequentar uma barbearia que o irmão, que hoje é pastor, né, na época era um evangelista da igreja, ele tocava violão. Ele dava aulas de violão. Né? Mas eu, como eu falei, já não tinha condição de pagar uma aula, etc. Ele tocava com uns acordes diferentes, os acordes que chamava, os acordes clássicos, assim, de dissonantes, né? E para quem está começando com algumas notinhas só, aquilo é muito chamativo. Eu comecei a ir lá. E ele usava dessa estratégia para se aproximar e estabelecer uma relação comigo, né? Só que eu nunca tinha ido à igreja evangélica, porque para alguém colocar os pés numa igreja evangélica, talvez hoje tenha mudado um pouco, mas há muitos paradigmas, né, cara? Assim, hoje, por que eu digo que hoje tem mudado um pouco? Porque hoje você sabe como é uma igreja pela rede social, muita gente que não é da igreja entra nas nossas lives, mas naquela época a gente pensava assim, pô, cara, que roupa que eu tenho que colocar para ir na igreja? Como é que vai ser lá, né?
tomando um parênteses aqui, eu ouvi uma vez de um palestrante falando a respeito do recebimento de pessoas na igreja, e ele fez uma colocação. De acordo com uma pesquisa, o momento mais constrangedor para as pessoas que vão pela primeira vez na igreja, ele perguntou para o auditório, qual é? E aí a gente falou várias coisas, mas ninguém disse o que era o mais óbvio. Ele falou assim, o momento mais constrangedor para uma pessoa, segundo uma pesquisa que foi feita pela primeira vez que vai na igreja, é o momento do louvor. Cara, eu também me surpreendi. Por quê? Porque a pessoa não sabe se levanta, se senta. Na hora, às vezes, assim, você canta na música, eu levantaria as minhas mãos, mas ninguém levanta, ela não sabe se obedece à música ou segue todo mundo. Quando termina, ela não sabe se tem que sentar, se tem que cantar. Às vezes, ela não conhece a música direito. Então, eu me lembro que, assim, eu nunca tinha posto o pé na igreja. E esse evangelista, né, pastor José, que eu tenho, assim, como um pai, ele começou a me evangelizar e foi fazer uma visita na minha casa, cara, nesse dia. Assim. Fazer uma visita na minha casa. A gente estava vivendo uma situação bem complicada, assim, familiarmente. E ele falando comigo, mas muito respeitoso, sem me convidar, sabe? Sem forçar. Eu acho que a minha mãe comentou, alguém comentou assim, por que você não vai na igreja com ele? Era um sábado. Então ele saiu da barbearia que ele tinha, fechou e passou na minha casa, que era perto. Eu falei, beleza, vou. Cara, e sábado tinha um culto de jovens, assim, bem tranquilo, bem simples, com pouca gente. E eu entrei lá, cara, naquele dia, rompi os paradigmas, assim, uma igreja muito tradicional, todo mundo de terno, gravata, social, e eu com uma calça larga, assim, uma camiseta. Cheguei lá, cara, e decidi que daquele dia em diante eu ia estar na igreja para sempre, entendeu? E eu saí dizendo para ele que eu ia ser da igreja, e aí assim, me envolvi de cabeça mesmo. Eu fui batizado nas águas no dia 21 de outubro daquele mesmo ano, mas isso era meados de julho, finalzinho de julho. Eu já queria ser batizado quanto antes, me envolver com os jovens na igreja, e a partir dali não teve assim um apelo, não foi um dia emocional, né, que eu levantei a mão, mas eu entendi, cara, eu já estava com o coração quebrantado. É claro que eu passei pelo discipulado, que eu tive que entender muitas coisas basilares da fé, obviamente, como todos nós. Mas naquele dia eu tomei uma decisão, e aí comecei a me envolver com a comunidade, e dali em diante, e eu me lembro assim que eu era, sei lá, um tanto quanto bagunceiro na escola, não muito, mas um pouco. E aí um cara chegou para mim e falou assim, pô, Renato, tipo zoando, né? Os caras estão falando aí que você virou crente, mano, que parada é essa? Tipo assim, tirando sarro, né? Olha a zoeira dos caras. Daí eu falei, não, cara, não é zoeira, é verdade. Pô, fala sério. Tipo assim, é verdade, cara. E eu me lembro assim que, pô, final de tarde, num sábado, né? Todo mundo jogando bola, brincando na rua. E passar ali no meio da galera, cara, com a roupa da igreja, com o cabelinho penteado, com a Bíblia na mão, era assim um negócio desafiador, né? Porque, pô, era fora da curva. Eu tinha 15 anos, cara. Ninguém da minha família naquela ocasião foi para a igreja. Foi o Senhor que me levou, né? Então e aí eu vivi esse momento, cara, que foi um momento maravilhoso. A minha juventude foi na igreja, foi com o Senhor. Essa igreja, ela proibia jogar bola ou não? Cara, proibia. Assim, não era exatamente uma proibição, mas era uma igreja, para quem vai ouvir a entrevista, né? Era uma igreja muito, muito tradicional, Igreja Batista Betel, muito tradicional, muito perto do que era a Assembleia de Deus nos seus primórdios. Era muito semelhante. A roupa, os costumes, né? Tipo assim, você vai lembrar que na sua escola você tinha lá os seus colegas que eram de uma igreja muito tradicional nesse aspecto, que os caras não faziam educação física, lembra disso? Os crentes ficavam sentados, então a gente não podia jogar bola. Então, nesse período, cara, isso é até um detalhe, eu parei de jogar bola. Eu fiquei tipo assim, cara, sei lá, 5, 6 anos sem jogar bola. E você sabe que eu gosto, né? Mas eu não jogava bola. Fui voltar a jogar bola mesmo no seminário. Mas nesse período assim, a gente não jogava bola, não usava camisa de time, não torcia para time, entendeu? Caramba! Era bem tradicional. Eu respeito demais a igreja, né? Estou falando aqui de uma coisa pública, eu respeito demais a igreja, pessoas de Deus, mas era uma outra ideia doutrinária, nesse aspecto assim, bastante rígida, quanto à roupa, quanto à vestimenta, roupa, quanto a costumes, né? Nesse aspecto era bem tradicional. Uma coisa que
assim, hoje, né, se a gente pega um contexto desse e coloca na nossa sociedade hoje, numa cidade como a que eu moro, numa cidade como que você mora, né, que é tão próximo da capital, por exemplo, isso aí cara, é coisa de outro mundo. Mas, falando disso há um tempo atrás, uma vez eu vi um pastor falando que ele disse assim, ele falou, olha, a igreja tradicional, né, que tem esses alguns princípios bem firmados, como esse, por exemplo, a igreja tradicional tem alguns problemas, mas uma coisa que é muito clara na igreja tradicional é a diferença entre a igreja e o mundo, né? Sim, E aí, embora, né, hoje a gente olha e fala assim, poxa, hoje isso não faz sentido. Na época fazia mais sentido. Mas hoje em dia você olha para muita igreja e você fala assim, mas espera aí, isso aí é mesmo cristão? Ou que nem você falou, não, ó, eu sou cristão, sou evangélico, sou de tal coisa, mas não tenho nada a ver com tal grupo, né? Hoje em exatamente. dia você tem que fazer todo esse malabarismo para poder se identificar, né? Sim. E isso era um argumento, Lucas, que era muito usado. Falar, a gente tem que ter a diferença do mundo, né? Na maneira que a gente veste e na maneira que a gente se porta, etc. Né? Então, é claro que você não pode ter assim algo que seja no extremo, porque senão vira um legalismo vazio, né? Mas tem coisas que a gente perde de vista que eram muito importantes, eu acredito, sabe? Com relação à maneira que o crente se porta, seja em qualquer ambiente, a maneira que ele se veste, não pelo legalismo por si, vazio, sem sentido, mas porque a gente honra o Senhor, né? Então acho que, claro que é uma outra conversa, mas Uhum. é, talvez sejam os extremos, né? O legalista vive no legalismo, então ele acha que pela roupa que ele usa Deus vai olhar para ele com maior apreço, mas por outro lado também tem pessoas que banalizam o conceito de graça, né? De qualquer forma, de qualquer jeito, não se importando. E isso assim tem questão cultural, né? Tem questão da cultura, do tempo. Eu me lembro que eu recebi uma vez aqui na igreja um pastor, ele era presidente da missão lá, Palavra da Vida, ou tinha um cargo na missão, não sei exatamente presidente, mas ele era que liderava o Grupo M. Você já ouviu falar no Grupo M? Que é um Sim, coral. claro. Então, ele era americano, né? E eu conversando com ele, fui entender algumas coisas. Ele falou que quando ele veio, que eu não vou lembrar o ano que ele veio para cá, para o Brasil ser missionário, que já fazia muito tempo, ele recebeu algumas instruções da sua missão no contexto cultural brasileiro. E, por exemplo, não usar barba era uma instrução. Por quê? Porque no período pós-ditadura, você tinha ali aquele choque, né, cultural e aquela questão. Quem andava de barba, de cabelo comprido, era associado a algum movimento de rebeldia, por assim dizer, ou podia ser associado a comunista. E quem né, não usava barba, o cabelo bem cortado, estava mais associado a um movimento mais correto naquela circunstância, né, sem entrar no viés político aqui. Então a missão chegou para eles e falou, eu me lembro que ele falou para mim algumas coisas, mas essa foi que eu gravei, falou, olha, vocês não podem usar barba comprida e tal, porque na cultura, nesse momento da cultura brasileira, isso pode trazer para vocês uma conotação diferente. Então o que eles fizeram? Eles não usavam barba. Agora, usar barba é pecado? Biblicamente é absoluto que não, porque o próprio Cristo, como judeu, usava, né? Mas no contexto, foi uma recomendação sábia da missão, que hoje não teria, né? Hoje voltou à moda, então hoje não teria, mas naquela circunstância que a missão dele veio e que ele veio para cá, ele recebeu essa instrução e ele seguiu. Então isso não é legalismo, isto é sabedoria, prudência, né, para a cultura que você vai estar, né? Entendeu? Então, É verdade, legal. Bom, você falou que você gostava de jogar bola, né? E você me falou uma vez que você jogou bola aí com um jogador profissional, um jogador famoso aí. Você lembra dessa história? o Douglas, Douglas, não, isso então, mesmo. eu preciso explicar. Eu não joguei bola com o Douglas, eu joguei com o irmão do Douglas. Ah, É que assim, ó, como o Douglas era. Porque lá no Sul, uma coisa que eu acho bem legal, cara, às vezes eu falo pro pessoal aqui, no Sul, eu não sei se existe na região de São Paulo, mas no Sul a gente podia treinar na escolinha da prefeitura gratuito, entendeu?
Era assim, tinha lá as modalidades. Se você quisesse jogar vôlei, você podia treinar vôlei. Se você quisesse jogar futebol, futsal ou basquete, tinha lá as modalidades, né? A gente chamava de CNE. Ah, você treina na CNE? Era sempre no contraturno escolar, porque era Conselho Municipal de Esporte, né? E essa CNE montava os seus times. E eu me lembro que na época que eu joguei, como eu era de 86, eu acho que o Douglas devia ser, sei lá, de repente 84, tinha as categorias. Então ele estava numa acima, mas logo depois ele já foi para a categoria de base do Criciúma, entendeu? Mas eu estudei com o irmão dele, que era de Forquilinha, e nós jogamos juntos lá nessa categoria, e depois o irmão dele não se tornou jogador. E lembro do pai dele indo assistir o irmão dele jogar e tal, o pai dele conversando com os moleques ali, que até falecido já, entendeu? Mas eu não joguei literalmente com ele. Ele estava na mesma categoria lá de estudantes que jogavam, mas ele era uma categoria acima pela idade, entendeu? Ah, tá, entendi. Mas ele, ainda, né, ainda jovem, assim, ele era lento, caminhava dentro de campo ou ele corria ainda? Cara, eu não vou lembrar de correr, mas ele era habilidoso, porque o nosso treino era às vezes, né, em horários diferentes, né? Quando você ia treinar, tinha categoria acima, cada categoria disputava lá o seu modo, né, para a sua idade. Ele já era habilidoso, cara, ele sempre foi muito habilidoso. Agora, de correr, de ser lento, isso aí não lembro, não, cara. Na época a gente nem entendia muito, né? Eu me lembro, tiveram alguns outros, assim, cara, que chegaram a ser jogadores do Criciúma por algumas temporadas. Eu me lembro do Zé. O Zé foi zagueiro do Criciúma, que a gente conhecia lá nessa época da CME, aí depois não foi para frente e tal, teve problema no joelho. Mas tiveram outros, cara, que jogaram lá também. Entendi. Ah, legal, mano, legal. É, bom, você foi pro seminário, só que você não foi sozinho, né? Você foi com um fiel escudeiro, né? Eu lembro dessa história aí. Com Elvis ou com Elder? O Elvis? Elder? O Que Elvis. Elder? Porque nós fomos juntos com o Elder, na ida mesmo, literalmente, nós fomos com o Elder, né? Ele estava no sul e nós fomos juntos. Ah, tá. Sim, sim. Não, não, mas eu tô falando do Elvis, o fiel escudeiro. Vocês, Cara, vocês, na verdade. Ah, não, é que então, vocês chegaram juntos, né? E aí o que acontece? passaram, ficaram grudados um mó tempão lá. Aí depois ele acabou saindo fora. Não, é porque o Elvis é meu primo, cara. O Isso Elvis eu não é meu sabia. primo. Você não sabia, brother? Não sabia. O Elvis é meu primo de primeiro grau. O pai dele é irmão da minha mãe. E na ocasião que a gente estava lá na igreja, ele tinha voltado para a igreja também, né? Assim, tinha se convertido, se batizado. E a gente começou a se envolver com essas coisas, tocava na igreja, pesquisava sobre missões. E aí, quando eu tinha um trabalho lá, né, no sul, numa mineradora de carvão, inclusive, né? Eu falei que era a capital do carvão. Eu trabalhava na área de meio ambiente. E aí eu comecei a desejar, né? Sentir no coração o chamado. E aí o Elvis também foi pesquisando e falou: cara, eu também vou, quero ir. Falou com a mãe dele e ele veio junto, entendeu? A gente veio com esse propósito, de estudar, de se capacitar. Mas ele é meu primo, por isso que a gente andava junto. Porque assim, você vem para um estado que não é o seu, né? Para uma cultura diferente da sua, até a linguagem é diferente. Você acaba se identificando com quem é do seu lado, né? Como você tinha com o pessoal de Marília, né? Quando você vai falar as coisas, o cara sabe o que você está falando. E a gente andava junto por isso, porque família, né? Acabava sendo primo, era amigo, além de primo, era muito amigo. Ah, entendi, entendi. Ah, cara, bacana. E aí depois eu lembro que teve um semestre que vocês, não lembro se foi vocês dois ou se foi ele Foi que nós dois, foi nós dois. foi pro outro seminário, qual que era? Não lembro Não, se era não, o nós Palavra fomos da para Vida. Jocum. Ah, para Jocum, para Jocum. Cara, como é que aconteceu isso? É uma história interessante. Depois o pessoal zoava no seminário, né? Mas o que Nossa, aconteceu? demais. Eu não sei se você vai lembrar que quando deu um surto de H1N1, nós chegamos no seminário e do grego estratégia, né? Pastor André estabeleceu que a gente deveria trabalhar uma semana inteira para servir na conferência. Depois que a gente trabalhou a semana inteira, que no caso era primeiro e segundo ano, isso meu segundo semestre de 2009, né? Eu já tinha feito um semestre. Isso. Ele simplesmente veio com uma ordem da prefeitura e falou: ó, tem que fechar todos os estabelecimentos de ensino, escolas, etc. Vocês vão para casa. Mas, cara, eu não conhecia ninguém
No primeiro semestre você não fazia estágio, eu acho que eu já tinha feito algum estágio com o Estevão lá, mas a gente se viu assim, para onde que nós vamos, cara? Vamos voltar para casa. E não tinha muito previsão de retorno das aulas. E a gente tinha ido para o seminário sempre com muito desejo de conhecer mais sobre missões e tal. E aí, cara, nesse intervalo, vamos fazer um curso de missões nesse tempo aí que o seminário não reabre e tal. Nós voltamos para Santa Catarina uns 2 dias depois. E aí, achamos uma chamada lá da Jocum Amapá que falava assim, você quer ir até os confins da Terra? Comece pelo meio do mundo. Porque no Amapá passa exatamente a linha do Equador, né? Tanto é que tem um campo de futebol lá que cada metade do campo é um hemisfério, né? E aí, cara, a gente fez um contato, a mensalidade era bem perto do que a gente pagava no seminário, só que era um desafio muito grande, né? Falou, cara, como é que a gente vai ficar um semestre fora, como é que faz e tal? Pensamos, oramos, falamos com o nosso pastor lá. Olha, se vocês querem ir, a idade e o tempo é agora. Aí, cara, a gente veio até São Paulo, falamos com o pastor André, ele quis segurar a gente, não quis deixar a gente ir. Claro, né? O conselho dele, como diretor de seminário, foi razoável, né? Nós tínhamos algumas coisas na casa de uma irmã ali de Vargem Grande, que era da igreja do pastor Flávio. Recolhemos lá o que a gente tinha, deixamos outras. E, cara, fomos pro Tietê pegar um ônibus para chegar no Amapá, velho. Porque no Amapá, ele é um estado que ele não tem fronteira por terra, né? Para você ter acesso a ele. Então, é só de avião ou de barco. Porque a parte que ele tem, que seria de terra, é floresta. Então, você só chega no Amapá de barco ou de avião. Aí nós fomos, cara, pegamos um ônibus. Nós saímos de Santa Catarina numa terça-feira, chegamos aqui em São Paulo na quarta, que viemos de ônibus, a gente viajou a noite toda. E aí falamos com o pastor André. Da quarta para quinta, a gente foi para o Tietê e pegamos um ônibus lá, compramos a passagem para chegar no Pará, em Belém do Pará, no domingo à tarde, brother. E aí em Belém do Pará, um cara da Jocum lá nos recebeu. A primeira vez que eu entrei na igreja presbiteriana, porque o cara era presbiteriano, levou a gente para o culto da igreja presbiteriana de Belém. E aí no dia seguinte a gente pegou um barco, porque o voo era muito caro. Pegamos um barco para chegar na segunda-feira na base lá no Amapá, em Santana, que era do lado de Macapá, capital. E aí ficamos lá. Eu fiz a ETED, não sei se você já fez ETED, não? Não cheguei a fazer ETED. Então, que eram 3 meses de teórico e 2 de prático, né? O nosso prático, isso foi um dos motivos que nos levou para lá, era um desafio para Guiné-Bissau, para colaborar lá com um trabalho missionário em Guiné-Bissau. Era um país, na ocasião, muito deficitário e tal, né? Na África. Então, a gente trabalhou nesse tempo, mas não tivemos como levantar recurso, era muito caro e tal. E aí nós fomos para o Oiapoque, que é a última cidade, né? Considerada, culturalmente, a gente considera a última cidade do Brasil, mas não é. Geograficamente, descobriu-se que não é o último ponto. Mas o pessoal fala, do Oiapoque é o Chuí, né? Lá na fronteira com a Guiana Francesa, que é a terra do Tiago, né? O Tiago francês, que a gente chamava. Então, eu fiz meu prático lá, 2 meses, e aí retornei, já dia 31 de dezembro, nós voltamos para casa, para o sul, e aí em 2010 retornei para o seminário. O Elvis não ficou muito tempo, aí voltou para Amapá, para um projeto que o pessoal tinha lá, mas eu retornei para o seminário. Aí, para compensar esse semestre, no meu último ano, que foi 2012, eu fiz 2 semestres, né? Como começou uma turma de manhã, à noite, desculpa, eu fiz o meu semestre regular de manhã, 4º ano, e o que eu devia à noite. Olha que beleza! Aí sim, conseguiu juntar as coisas. Foi bom, cara, consegui. Nossa, que legal. Eu lembro desse surto do H1N1 e eu dei graças a Deus, porque eu não queria ir para a conferência e eu não lembro o que eu fiz. Eu sei que eu não fui para a conferência. Tava essa questão do surto, tava muito preocupante. Eu falei, não vou sair de casa. E fiquei. E aí, no meio da conferência, deu essa notícia, né? Que aí ia atrasar as aulas e tal. O bom é que eu já estava em casa e por aqui mesmo fiquei. E aí eu lembro, o Flo e o Luiz, eles eram desesperados para chegar logo no seminário. Quando eles voltaram, eu falei, e aí, mano? Foi legal gastar R$200 aí de passagem? Sim. E a gente trabalhava, né, cara? Você lembra? A gente trabalhava muito. Porque era assim, o seminário tinha uma ideia que o 3º e o 4º ano poderiam participar da conferência como ouvinte
Mas o primeiro e segundo ano ia lá para ser o servo mesmo. Então a gente passava pano, lavava banheiro, ajudava na cozinha, lavava a louça do pessoal. Então era uma semana, que assim, na verdade era uma semana que antecedia a conferência de muito trabalho, porque tinha que cortar grama, limpar todo o seminário. E aí na semana da conferência era uma semana de muito trabalho mesmo. E aí depois, quando acabou a conferência sexta-feira, ó, pode ir embora. Cada um vai para o seu caso. Né? Então foi isso que aconteceu. Legal, mano. E aí, cara, eu lembro que você chega no seminário e já chega com uma fama. Não pelo Helder, mas porque você já era um youtuber. Já tinha pregações na internet. Você lembra disso, cara? Cara, eu nunca me defendi, mano, porque é tipo assim, né, cara? Vira lenda, né? Não dá pra justificar o injustificável. Mas o que aconteceu, cara? Assim, e eu falo honestamente para você aqui na boa, depois de 11 anos, né? Cara, assim, quando eu descobri o seminário, eu não tinha contato nenhum, Lucas. Eu não tinha um pastor que conhecesse o seminário. Quando eu ligava para o seminário, eu tinha coreano que atendia, não sei se na época. Até algumas vezes era a pastora Jane, mas às vezes era o pastor André, eu não conseguia comunicar. E o que eu fiz, cara? Eu peguei o Orkut na época, coloquei FATESB e fui vendo quem estudava na FATESB para fazer pergunta para os caras, entendeu? Tipo assim, olha, como é que é aí? Como é que funciona? O que eu tenho que levar? Cara, eu ia mudar de vida. Eu nunca tinha saído do meu estado, entendeu? E se você, por exemplo, se eu tenho alguém que estuda lá, o cara fala, não, vem, vai ser assim, assado. Mas o que eu não sabia é que eu estava caindo numa armadilha, né, brother? Entendeu? Mas era ingenuidade. Então, o que eu fiz? Eu perguntei para algumas irmãs lá, assim, e Deus sabe disso, que elas também sabem, né? Que foi assim, eu fiz umas perguntas, olha, você estuda no seminário, prazer, eu sou o Renato, eu queria saber como é aí, tal. Porque, na verdade, eu fui aprovado no processo mais ou menos em outubro para começar em janeiro, entendeu? E tinha que mandar os formulários, aí eles respondiam. Cara, eu tinha que mandar um formulário pelo correio, aí eles iam responder se estava aprovado ou não. Tal. Aí, quando eles responderam em outubro, foi onde eu falei com a minha empresa que eu ia sair. No processo, eu até ajudei a colocar alguém no meu lugar, para a minha função e tal. E que em janeiro eu ia embora. E aí o pessoal começou, dentre vasculhar as minhas redes sociais. As minhas redes sociais não, na época era só o Orkut, né? Vasculhar o meu Orkut, tinha uma pregação lá que eu tinha feito com uma Assembleia de Deus e um amigo gravou. E aí começaram a zoar do YouTube, mas, cara, isso aí pra mim não era a pior zoeira. Era assim, era falar que eu tinha chavecado as meninas antes de chegar. Eu não sei se você lembra dessa história aí. E isso assim, cara, isso assim foi um negócio absurdo, porque imagina, se eu tava indo para o ambiente, como é que eu ia chavecar alguém, cara? Eu só perguntei como era, mas assim, eu entendia que era lenda, que as coisas são inevitáveis, né? E depois as coisas foram se encaminhando. Mas foi basicamente isso que aconteceu. Eu tinha essa pregação, depois eu até excluí, cara, por causa dessa zoeira. Eu até lamento, né? Porque na época eu não sei se dava para deixar privado, a gente não entendia muito de YouTube. E hoje seria uma lembrança legal, né, cara? Imagina, seria uma recordação bacana, porque, tipo assim, eram as primeiras vezes que eu tava pregando, entendeu? Foi isso, basicamente. Ai, cara, eu lembro dessa história. É que no caso, eu não tenho certeza se, por exemplo, você chegou a mandar para mim e tal, mas o que Não, eu acho que não. ficou muito marcado é que você conversou com as meninas, né? Acho que Mas, cara, não sei se não, teve homem que não respondeu, que não sabia, enfim. eu acho que teve o Israel que já estava formando, entendeu? E aí, depois, nesse ínterim, nós conhecemos o Helder. Aí foi onde nos deu ajuda. E aí foi o Helder falou, ó, o pessoal tá zoando lá e tal. Mas assim, cara, na moral, eu não achava, e até hoje não acho, eu não achava que tinha, assim, o que eu coloquei no Orkut, na pesquisa? FATESB, né? E quando apareceu quem era de lá, eu adicionei e fui perguntando como era. Eu acho que talvez o Israel, que hoje está lá em Minas, que foi um dos que respondeu, mas o resto não tinha muito. Eu acho que na pesquisa eu não achei outros, né, que tivessem seminário, entendeu? Então, não, é porque aí não teve nada de maldade. Isso deu para ver logo no começo. Só que como foi algumas meninas que responderam, que falaram, aí pronto, né? A cama já tá armada. A gente estudou lá dentro, a gente sabe, né? Que qualquer Claro. coisinha já viravam, né? E eu não tinha compreensão disso, né, cara? Eu não tinha compreensão. E outra coisa que talvez você tenha pensado também como eu, e eu costumo falar para as pessoas,
é que quando você vislumbra a ideia de um internato, especialmente um seminário, quando você não tem conhecimento, você acha que a mais absoluta é a espiritualidade, entendeu? Assim, é um patamar de santidade. As pessoas lá, elas comem graça no café da manhã, elas almoçam oração, entendeu? A gente achava que era assim. Então, eu nunca imaginava. Eu me lembro, Lucas, que uma estratégia minha nas primeiras semanas, eu ficava calado absolutamente, cara. Eu ficava, assim, absolutamente calado. E eu não sou um cara calado, você me conhece. A Maria, me lembro da Maria falando assim lá na cozinha. Poxa, cara, como é que você vive a vida sem falar nada? Por quê? Porque eu falei, cara, vou me calar e vou observar como é que é esse ambiente, porque eu não sei. Tudo que eu falo aqui, né, gera um burburinho, sem eu falar nada antes de vir pro seminário, já foi desse jeito, né? Mas é legal relembrar isso, cara. Foi muito bacana, foi um aprendizado muito grande, cara. Eu já tive uma ideia um pouco diferente, né? Porque eu tinha ido para o seminário em 2007. Eu entrei em 2008, eu tinha ido em 2007. Só que eu tinha ido para uma faculdade, né, de teologia, que ficava em Londrina e tal. Então era um esquema totalmente diferente, né? Já tinha a faculdade tinha uma linha liberal e tal. Então, tipo, era outro patamar, né? Só que eu ouvia muito no seminário lá, na faculdade, inclusive, que quem desistia que não tinha chamado. E aí eu tive que desistir com 3 meses. Cara, aí eu entrei numa crise. Quando eu fui em 2008, que eu cheguei, cara, sem brincadeira, minha mãe achou uma beleza, porque era tudo fechado, tudo bonito, não tinha... A faculdade em Londrina ficava perto de uma rodovia, eu tinha que atravessar a rodovia, minha mãe já ficou desesperada. Lá, tudo fechado, longe, cidade, vai, perto, mas não tanto e tal. Minha mãe achou uma beleza. Eu olhei aquele lugar, cara, sem brincadeira, eu nunca achei o seminário bonito. Eu falei, que fim de mundo que eu vim parar, pelo amor de Deus. Eu Nossa, achava cara. bonito, cara. Eu acho bonito até hoje. Tem muita gente que acha bonito. Eu acho horrível. Sem brincadeira, cara. E aí, cara, eu entrei fiquei numa revolta, mas numa revolta. E aí, logo em seguida, passei pelo mesmo processo que você. Perceber que qualquer coisa que você falava, né, virava aquele negócio. Mas foi assim, foi um tempo muito legal, cara. Acho que foi muito bacana, foi muito prazeroso. Eu também acho, cara. É que era uma espécie de trote, mas porque eu fiz faculdade antes de, pelo menos um semestre de faculdade de Direito, né? Antes de ir para o seminário. E tinha, nas faculdades ou universidades, tinha um trote, né? Mas era uma espécie de trote continuado, né, cara? O trote durava um semestre, um ano, né? Então, Enquanto você fosse primeiro ano, né? tem que conviver com aquilo, né? Então... Ai, cara. E aí, bom, acho que um momento de desestresse que a gente tinha lá era jogar bola, né? E aí a gente... cara, na nossa época era muito legal. Assim, cara, eu tenho saudade do seminário nesses aspectos, porque eu acho que eu aproveitei o seminário, sabe, na minha questão da espiritualidade, do conhecimento, dos devocionais, né? É claro que eu, como todo Redes Mortal, faltei alguns devocionais, né? Mas eu aproveitava e acho que foi um tempo muito bom, cara. A gente estava ali junto. Assim, a gente não consegue mensurar na hora que está vivendo, mas as experiências assim de troca de igrejas diferentes, de confissões de fé diferentes, de cultura diferente, né, cara? Teve uma época que eu morei com o Franklin, que era da Bolívia, aí tinha o Jarber, que era lá do Maranhão, aí depois você tem o Jorge, que está meio que vindo do Paraguai, você tem um pessoal que é de um outro continente, né, lá na África. Então, essas trocas culturais, a gente na hora acha zoeira, não leva, mas a gente aprende, acaba crescendo, vai agregando, né? E o futebol, na nossa época, né, porque tem lá os seus momentos, na nossa época era muito legal, cara. A gente tinha um pessoal que gostava de jogar. Me lembro, vi a entrevista do Bubulho, me lembro do Bubulho no gol, né? Era legal, o Saulo começava a gritar, né? O Saulo começava a gritar futebol, futebol, e todo mundo ia para lá. Era um tempo legal, cara. Eu gostava. É verdade, verdade. E minha turma nunca ganhou da sua no futebol. Isso é uma coisa que, nossa, mano, fiquei com uma raiva do Saulo uma vez. Ele falou: sua turma nunca ganhou da minha. Mas o Saulo jogava bem, né, cara? O Saulo era um cara que, se ele tivesse se dedicado ao futebol, ele era um cara que jogava bem, tinha uma postura no campo muito boa. E quando eu falo jogar bem, ele não era um cara que era habilidoso só.
ele era um cara que sabia jogar com o time. Essa é uma diferença, entendeu? Ou seja, o Givanildo era um cara que chutava bem, era habilidoso, mas ele só jogava para ele, né? Já o Saulo era um cara que sabia jogar para o time. Então, o Saulo sabia passar a bola, sabia. Então, ele era um cara muito bom, né? E aí ajudava a nossa turma. Porque quem jogava bem mesmo era ele, o Givanildo, que era um cara mais magro, que corria, chutava bem. É o que mais jogava. Né? Eu lembro do campeonato que você era terceiro ano, eu era quarto, e a gente não queria que o primeiro ano se classificasse, porque se o primeiro ano classificasse, ia eliminar a gente, ia eliminar nós. Cara, eu lembro que a gente jogou o primeiro jogo contra a sua turma, a gente empatou e depois nós jogou contra o primeiro ano, mas nós deu uma vida naquele jogo, mas deu uma vida. E aí eu lembro que até eu dei uma chegada no Wesley, eu tirei ele do jogo quase que o jogo inteiro, e o Moisés estava apitando, e eu virei pro Moisés e falei, Moisés, ajuda nós aqui. Ele não deu nem amarelo para mim, nem nada, cara. Pô, foi muito... O Wesley era o melhor da turma, né? O Wesley daquela turma era o melhor. Não, tinha o Parmenas. Só que o Parmenas tinha ido embora, se eu não me engano. Ah, é verdade. O Parmenas também jogava bem. Ai, cara. Muitas histórias. Cara, e aí, mano? Você chega assim, no seminário com uma tradição, né, da Igreja Batista. Você deu você foi um meio que itinerante aí, né, nas assembleias e tal. E, cara, e como é que você vai parar na presbiteriana, cara? Então, assim, na verdade, quando eu cheguei no seminário, eu já tinha uma influência, e eu agradeço, já falei com o dono do blog, né? Inclusive já publicou até um texto meu lá, que é o Leonardo Gonçalves, e do blog Púlpito Cristão. Então, nessa época, eu comecei a ler bastante esses blogs que tinham uma influência reformada e que, sobretudo, tratava essa questão que na época assim, era muito forte, do antropocentrismo nos louvores, na igreja, nas pregações. E eu já tinha um pouco de resistência a isso, né? Então, já tinha uma influência, né, quando cheguei no seminário, de entender um pouco essa questão do evangelho. E aí, cara, você automaticamente é influenciado pela doutrina que você está estudando, pela teologia, pelos autores que a gente está estudando, né? E que são de linha reformada. Aí, para ter uma transição mais branda, eu procurei uma presbiteriana renovada, Irmãos Amados, lá de Carapicuíba, desculpa, onde eu fiz estágio durante quase 2 anos, lá em Carapicuíba, que era uma presbiteriana renovada, que eu imaginava estava mais perto da presbiteriana, mas ao mesmo tempo não tão distante de uma igreja pentecostal. E aí eu tive um estágio com os irmãos lá, o pastor Mário, né, família muito querida, era calvinista. Então, a gente conversava, tinha um assunto em comum, da teologia reformada, etc. E aí, você deve lembrar, o Tiagão, né, que é o Tiago, o pastor Tiago, lá de Vargem Grande, era meu colega de turma. Uhum. E a gente tinha uma proximidade, assim, o Tiago é um cara sempre muito gente boa, estudava, etc. E eu falei com ele um dia brincando, falei, ô Tiago, arruma um estágio lá na sua igreja. Por quê? Porque eu já estava cansado, cara. Eu até, não sei, tem gente que gosta de viajar, né? Eu não gostava de viajar, porque era um estresse muito grande, ter que sair, ter que voltar na correria no domingo e tal. Então, especialmente quando você está indo para terceiro e quarto ano, que você está produzindo, você está estudando mais, quanto menos viajar, melhor. Se você tivesse um estágio em Vargem Grande para você poder descansar no sábado, estudar, ir para o estágio no sábado, no fim da tarde e tal. E aí eu falei com ele, e na época eles tinham mudado de templo, né? Iam para um templo bem maior e tinha mudado o pastor. E aí, cara, ele não falou nada. Depois de acho que uma semana e meia, mais ou menos, eu falei, e aí, Thiago, e meu estágio? Ele falou, você quer mesmo, mano? Tá falando sério? Eu falei, sério, cara? Ele falou, beleza, vou falar com o meu pastor. Aí falou com o pastor dele, que eu estava procurando seminaristas, e eu fui lá conversar. Aí ele só vem aqui numa quarta-feira para pregar. E aí eu pedi autorização ao pastor Maembe, e fui numa quarta-feira, dia 8 de junho, que era meu aniversário, preguei lá num culto. E aí o pastor disse, olha, quando você voltar de férias, a gente estava terminando naquela semana, a gente ia de férias. Falou, quando você voltar de férias, você vem aqui para a igreja e começa a fazer estágio. Aí, nos meus primeiros contatos, eu falei, olha, pastor, eu tenho desejo de voltar para o Sul, não tenho intenção de ficar em São Paulo. Porque eu não gostava de Vargem Grande para morar, né, como cidade. Falei, eu quero voltar para o Sul e tal, mas eu vou fazer estágio aí. Aí o conselho conversou comigo, perguntou quais eram as minhas
as minhas ideias, o que eu pensava, as minhas aspirações. Falei, olha, eu não tenho ideia de ficar na IPB, estou fazendo um estágio aqui para colaborar. É engraçado, né? Eu vou colaborar aqui, mas eu não tenho ideia de me tornar presbiteriano e tal. Mas, cara, o que aconteceu? Eu fui me envolvendo no trabalho. Na primeira conversa, o pastor já falou, não, porque esse aqui, ó, esse é o caminho para você ser ordenado. Eu falei, cara, esse pastor está falando o quê? Eu nem quero ficar aqui. Né? Aí conheci minha esposa em 2011, mesmo lá na própria igreja, e aí a gente começou a namorar em 2012. Aí fui me envolvendo, me tornei membro da igreja, e aí o pastor me apresentou no presbitério, foi onde foi me encaminhando para me tornar pastor, cara. Mas foi um negócio bem inusitado, né? Claro que o plano de Deus é sempre inusitado, né? Eu não imaginaria que eu ia ficar em São Paulo, não imaginaria que eu viria para Mairink. E foi assim, dessa forma que eu me tornei presbiteriano. Claro que a influência teológica eu já tinha, né, do seminário, formação, e aí foi só uma questão de mudar de igreja. Legal. Da hora que você, tipo assim, antecipa a minha pergunta. Eu ia falar como é que chegou a sua esposa na vida. E aí você já me dá Foi uma mal. dessa. Então, cara, é engraçado também, deixa eu explicar um pouquinho. A minha esposa, ela é paraense. Ela nasceu numa cidade chamada Uruará, no interior do Pará. Mas os pais vieram também, né? A família veio em 2008 para a Vargem Grande e estavam procurando uma igreja. E aí encontraram a igreja presbiteriana e começaram a frequentar a igreja presbiteriana em 2009, que foi o ano que eu cheguei em Vargem Grande, né? E aí em 2011, quando eu estou fazendo estágio, a minha esposa está lá na igreja. E aí o pastor falou, e aí, Renato, você viu alguém por aí? Eu falei, não, não vi nada não. Ele falou, viu sim. Aí começou a brincar comigo, cara, a gente namorou e aí namoramos de 2012, em março de 2012, aí em julho de 2014 a gente casou. Entendi. Mas você já tinha alguma coisa com ela em 2011? Porque você falou dessa história dela ter vindo do Pará, e essa história não me é estranha. Não, talvez você esteja confundindo, porque o Elvis casou com uma moça lá do Pará, né? Eu acho que você deve estar confundindo, porque eu comecei a namorar com ela mesmo em 2012, né? Em Ah, 2012. tá. Bom, enfim. Mas legal, mano, legal. Hoje você já tem um menino aí, né? Tem um menino de 2 anos e 6, 7 meses, o Bernardo. Eita, e como é que ele chegou? Foi de repente? Foi do nada? Estava planejado? Então, só uma parte aí nessa história, como que a gente veio parar em Mairink, né? Ah, Então, sim, sim. Manda ver. eu e o Tiago ajudávamos lá o pastor como seminaristas, e aí formamos e continuamos. Aí a classificação na IPB é bacharel, né? Nós éramos bacharéis e nem licenciado, mas servindo lá na igreja. E aí em dezembro de 2013, então nós formamos em 2012. Em 2013, eu e ele fomos para o Mackenzie fazer a validação. E aí final de 2013, que a gente estava também terminando a nossa validação, o pastor daqui foi embora. E a igreja estava precisando de um processo de reestruturação de liderança, o pastor foi embora e o conselho aqui pediu ajuda ao pastor Wellerson, porque a cidade de Mairink para Vargem Grande dá 25 quilômetros, né? E aí o que a gente fez? Ele começou a colocar a gente numa escala aqui e revezar. Então ele vinha num culto, depois nos 2 seguintes eu e o Thiago a gente ia revezando na escala. Ele cuidando da igreja como pastor, dando os atos pastorais, ceia, liderando o conselho, né, presidindo o conselho. E aí, em 2014, a coisa começou a se encaminhar mais. Eu e a Dani marcamos o casamento, mas nós íamos morar em outro lugar. Aí surgiu a possibilidade de morar aqui na cidade, na casa pastoral. Mesmo sabendo que a relação que se tinha com esse trabalho, né, da gente era de 2 anos, então 14 e 15. Aí acabou que em 2015 a igreja, eu fui ordenado e a igreja, o conselho entendeu de não fazer eleição pastoral. Então, pediu para o presbitério a minha designação como pastor a partir de 2016. Então, eu trabalho desde 2014, mas desde 2016 é que eu sou pastor efetivo da igreja mesmo. Então, a gente veio para cá. A minha esposa estudava quando nós casamos, né? Ela entrou na faculdade muito cedo, mas quando nós casamos ela teve que trancar por um tempo e aí depois transferiu de faculdade também, perdeu aí 2 semestres nesse movimento. E eu falei, olha, a gente precisa ter filhos, né? Quando você formar, nós vamos ter filho. E aí ela formou em 2017, descobriu que estava grávida ali mais ou menos em
em junho, finalzinho de maio, começo de junho de 2018. Então, a gente planejou, sim, foi planejado. E aí, logo que ela formou, ela depois já engravidou e aí veio o nosso bebê. Ah, Aí, legal, cara, bacana. É bem interessante, até mesmo porque, bom, é a primeira vez que eu vou dizer isso num vídeo, mas minha mãe encanou agora ela quer ter filho. Agora eu não vou ter mais como enrolar, não. Rapaz, ela começou aqui os processos aqui, parou remédio, tá começando a tomar suco detox para limpar o organismo. Ai, cara, logo vem o Luquinha por aí. tá certo, cara, mas é uma bênção, cara. Herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, é uma bênção, né? E é maravilhoso, cara. Eu sempre tive desejo de ter, né? Graças a Deus, deu tudo certo, tá aí o nosso bebê. Deus abençoe vocês aí também nesse processo. Legal, valeu. Cara, e assim, ministério pastoral, ele é puxado, né? Ele demanda muito tempo na maioria das vezes é coisas que você tem que fazer, né, como pastor. E, cara, e como que você faz para conseguir equilibrar esposa, né, filho e ministério, tudo ao mesmo tempo? Então, eu acho que isso é muito importante para quem tem aspiração ministerial, né, e quer se envolver no ministério, que ele tem que ter uma esposa consciente disso. Quando eu comecei a namorar minha esposa, eu falei para ela que eu era seminarista e que eu desejava ser pastor. E isso significava, e aprendi isso com o João Arthur, cara. Isso significava que eu poderia ir para qualquer lugar do Brasil ou do mundo e ela tinha que me acompanhar. Se um cara que está aspirando o ministério vai namorar ou vislumbra um casamento com uma jovem que diz assim, não, daqui da minha cidade eu não saio, né? Você pode supostamente ter problemas, porque o ministério é isso. Amanhã ou depois Deus te leva para outro lado. Então, a sua esposa tem que estar consciente desse chamado com você. A minha esposa não é pastora, mas ela está comigo na construção da vida e do ministério. Ela me acompanha no ministério. Então, isso é muito importante. A minha esposa tem o seu trabalho, ela trabalha, né? Ela é dentista e ela trabalha aqui na cidade, então tem um trabalho mais tranquilo, de horários. O trabalho dela é um trabalho assim com uma carga horária bem tranquila, né? E quando veio o nosso filho, a gente teve que adequar a vida. Como é que seria a rotina, os momentos, para ela poder cuidar dele, para eu poder auxiliá-lo, né, e auxiliá-la. Então, eu concilio trabalho e ministério, né, que é a igreja e filho, dessa forma. Antes da pandemia, ele ia para uma escolinha, para creche aqui, né, para eu poder também servir na igreja, e ele ficava na creche, e ela trabalhava e a gente conciliava nossas agendas. Mas depois da pandemia, agora a gente tem cuidado aqui a agenda em casa. Então, ela trabalha apenas alguns dias na semana, para eu poder ter livre outros dias, né? Segunda é a minha folga, então é o dia que eu fico com ele nesse momento agora. E é assim, cara, as coisas vão se conciliando, você vai ajustando, né? É muito importante uma clareza com o seu conselho, que é o meu caso, da disponibilidade, porque nós somos pastores 24 horas. Se alguém bater no portão ali 2 da manhã, eu sou pastor naquela hora. Eu não desligo 5 da tarde, eu estou sempre à disposição. Então, claro que a pandemia diminui, né, a efetividade desse contato físico, mas a gente está pastoreando. Legal, mano, bacana. Bom, então, cara, até aproveitar, porque assim, a Presteriana, ela tem uma estrutura muito interessante de organização e tal. Isso é reconhecido aí por todos, né? Para quem é um evangélico sério, sabe que a Presteriana tem uma organização interessante. Cara, nessa pandemia, eu ouvi algumas conversas e vi até mesmo de igrejas grandes e tal, pastores começando a falar sobre por exemplo, vou ser um pouquinho mais específico. Tem uma igreja grande aqui em Marília, né? Nossa, mano, são muitos pastores, são muitos pastores. E aí, naturalmente, as pessoas vão frequentando, eles acabaram sofrendo com questão de arrecadação, de dízimo e tal. Então, algumas coisas tiveram que ser enxugadas da igreja. Começou-se um papo, aí a primeira vez que eu vi foi lá, e depois eu vi em outros lugares, sobre uma tendência para pastores bivocacionados, ou seja, pastores, né, que
entendem o seu chamado pastoral, mas que também tem outro trabalho, para que não dependa somente da igreja, né? Isso até vendo muita questão assim, pós-pandemia, se vai continuar, se vai conseguir voltar ao que era, ou como é que vai ser o mundo depois desse, quando essas coisas se resolverem. Como que você enxerga hoje isso? Né, uma realidade para o pastor que ele é integral da igreja. Como que você vê assim, uma questão que pode se tornar lá na frente, essa ideia de bivocacionado, você acha que dá certo? Como é que, para você, como é que funciona isso? Cara, a gente precisa falar de princípio bíblico, né? Primeiro, que o princípio bíblico que a igreja, né, que o povo de Deus deve sustentar o obreiro, aquele que trabalha, seu namordaço boi que trabalha, e digno de seu salário, de dobrados honorários, né? A Escritura fala, é aquele que se afadiga, aquele que está no ministério da palavra. Então, esse é um ponto, né? Mas eu acredito que a maioria dos pastores gostariam de não depender financeiramente da igreja, no aspecto da responsabilidade, do sustento. Mas, ao mesmo tempo, é absolutamente digno e bíblico que isso assim o seja, né? Para você ter uma ideia, eu vou falar o inverso. Quando eu me tornei pastor e vim trabalhar na igreja, né, e ordenado, e a gente foi fazer essa relação pastoral mesmo, né, o conselho sempre deixou claro que a igreja desejava um pastor de tempo integral. Porque em outras ocasiões, ela já teve não boas experiências com pastores que não eram de tempo integral. Porque depende muito, Lucas, do contexto da sua igreja. Uma igreja em São Paulo, por exemplo, numa grande capital, e as pessoas vão chegar do trabalho 8 da noite, é uma coisa. Uma igreja de uma cidade mais interiorana é outra história. Você tem idosos para visitar a gente, você vai durante o dia, né? Mas depende muito do contexto. Então, esse é um ponto. Eu acredito que a igreja deve sustentar os seus obreiros, a despeito das circunstâncias ou de qualquer que seja o momento. O princípio bíblico, ele transpassa o momento que a gente vive, né? Mas é claro que todo pastor, como eu disse, desejaria não depender da igreja. Ter uma outra fonte de renda que tivesse o tempo para a igreja, mas que não dependesse financeiramente da igreja. Isso é um ponto também. Sobre ser bivocacionado, e eu li um texto a respeito também, quando você está tratando, talvez até tenha sido o mesmo texto, é interessante, é importante começar a pensar sobre isso. Talvez os que estejam se formando, até nos Estados Unidos é interessante que para você fazer teologia você tem que fazer um curso antes, né? Você escolhe uma... É até curioso, você pega os livros dos americanos para ler, tá lá, o cara é pastor, formado em teologia e economista, né? Administrador de empresas, porque eles sempre têm um outro curso, muito embora eles estejam envolvidos no ministério absolutamente de tempo integral. Mas eu acho que é algo a se discutir. Nós vamos discutir muita coisa pós-pandemia. O que é ser igreja, no aspecto do ajuntamento, das decisões serem de uma forma mais flexibilizada, mais fluida. E essa é a questão do ministério também, naturalmente. Porque é pesaroso, né, para a igreja, para alguns irmãos, a manutenção, às vezes fica pesado para uma igreja pequena, para uma igreja simples. Apesar de que você citou bem que a igreja presbiteriana é uma igreja muito organizada, muito séria nesse aspecto, mas às vezes se uma igreja tem 3 ou 4 pastores, pode ser muito pesado. Como às vezes a igreja tem um pastor, e também é pesado. Então eu acho válido discutir isso, né? Dependendo muito do contexto local. Cada igreja, tem igreja que vai dizer, não, a gente não quer pastor que seja subdividido, né? Porque é aquilo, o pastor às vezes ele trabalha incansavelmente uma semana toda saindo, tem outras semanas que ele está em casa estudando. É assim, tem semanas que as urgências requerem de nós muito mais. Aquela velha ilustração do pastor Hernandes, na sua pregação, no seu livro de pastor a pastor, né? O irmão passa na frente da casa do pastor e o pastor está lendo um livro e ele fala, ô pastor, está descansando um pouco? O pastor fala, não, estou trabalhando. Daí quando ele volta no outro período, o pastor está capinando um matinho na frente da casa e fala, ih pastor, agora está trabalhando, hein? Não, estou descansando agora. Né? A percepção do trabalho pastoral é diferente, né? A gente tem uma ideia brasileira de que trabalho é simplesmente pegar no pesado, que se você estudar, se você labutar no estudo, na produção de ensino, não é trabalho. E é um trabalho, né? Trabalho tão
importante tanto quanto outros trabalhos. Então, eu acho que essa é uma discussão, só para responder objetivamente, é uma discussão importante que vai de cada contexto. O exemplo de Paulo é muito bom, né? Ele fazia tendas e ele dizia que ele não gostaria de ser pesado para a igreja, por isso que ele trabalhava para não ficar dependendo de ninguém. E tinha um pouco ali de questão pessoal, né? De falar, olha, eu não devo nada para vocês. Eu trabalhei, né? Então isso é importante também. Legal, mano, bacana, muito bom, muito bom. Eu acho muito interessante poder ouvir, pessoas com realidades diferentes, né? Que nem eu estou pastor também aqui em Marília, só que eu sou de tempo parcial, né? Então eu tenho uma visão, né? E aí ouvir você e tal e trocar essa figurinha é muito interessante. Mas isso que você falou de até para quem pensa em ingressar no seminário, para quem está entendendo que a vocação de Deus, estar preparado para uma questão como essa, realmente essa é a grande chave hoje para a leva que vem por aí, né? Eu acho que a pessoa tem que estar preparada. É isso aí. Cara, legal, muito da hora bater esse papo contigo. Eu acho que assim, a gente já está caminhando aí pro final, né? Eu perguntei tudo que eu queria perguntar. Acho que a gente bateu um papo muito legal. Tem alguma coisa que você lembra, alguma história que você quer contar, alguma coisa que você quer falar? Tem alguma coisa aí que vem na memória? Cara, eu acho que não. Acho que eu contei minha história, minha trajetória, nosso tempo de seminário. Lembrei, esclareci lá as questões, né? Quando eu cheguei no seminário foi bem difícil. Mas eu acho que não. Acho que a gente falou tudo que poderia falar. Talvez depois do papo a gente vai lembrar de alguma coisa, né? Mas eu acho que não. Acho que foi bem legal. Isso aí. Legal, a gente deixa para uma parte 2 aí. Sim. Bom, então vamos lá. As 3 perguntinhas que eu faço batata todo final de vídeo. Uma palavra que te define. Cara, eu não sei se eu consigo ser definido absolutamente por essa palavra, mas é uma palavra que eu gostaria, é servo. Boa. Acho que é isso que a gente definido no Evangelho, é ser servo. Esse é o maior desafio. Não é reverendo, não é pastor, apóstolo, bispo, é servo. É para isso que o Senhor nos chamou. Como eu te disse. Quarta pessoa da Trindade. Isso. Eu não sei se eu posso ser definido assim, né? Mas rogo a graça de Deus que me quebrante para que cada vez mais eu seja servo. Legal, da hora. Uma frase que você gosta, cara? Paz, tem muitas, né? Mas eu gosto de uma especialmente de Agostinho, quando ele fala sobre o Evangelho. Ele fala assim: se você crê naquilo que você gosta no Evangelho e rejeita aquilo que você não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Porque essa frase é bem interessante, né? Porque é uma tendência a gente escolher a Bíblia à la carte, o que a gente quer e o que a gente não quer. Se a gente escolhe isso, nós não estamos crendo na mensagem de Deus, mas no nosso próprio coração. Uma frase que eu gosto. Sensacional, sensacional. O Carson fala algo parecido no livro O Sermão da Montanha. Ele falando sobre a ira, né? Que aí ele fala que a ira é pecado, mas Jesus se irou e tal. E aí ele fala que o ser humano, ele se ira e se revolta com as coisas que ofendem a si mesmo. Jesus, ele se irava e se revoltava com as coisas que ofendiam a Deus, que ofendia a palavra de Deus. Então é bem interessante essa ideia. O versículo que você mais gosta? Essa é difícil, hein, cara? Tem muito, cara, tem muito. Mas eu gosto especialmente do texto de Romanos 8 sobre que ninguém nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que é o 38, 39, né? O texto é um pouco maior, mas porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é maravilhoso.
Eita, é o texto, como eu falei antes da gente começar, é o texto de todo presbiteriano. É, o presbiteriano gosta desse texto, verdade. Esse Efésios 2:8, né? Nossa, Efésios 2 também. Não, esses dias eu vou participar de uma live com um pastor, né, da presbiteriana de Lins, aqui próximo de Marília. E aí, na hora que ele falou assim, então a gente pega e bate um papo sobre um texto e tal, eu falei, beleza, mas qual que é o texto que o senhor está usando? Ele, Efésios. Eu falei, tá, já entendi, tão tranquilo. Naquele dia foi Efésios 1:4, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e tal. Eu falei, cara, é bem presbiteriano mesmo. Eu falei, vambora que eu também gosto. Legal. Legal, Renato. Cara, obrigado, cara. Acho que foi muito legal esse papo. Eu gostei demais, poder relembrar algumas coisas, trocar essa ideia, né? Você estava vendo aí as entrevistas com a galera, faltava fazer uma entrevista com você. Tenho para fazer com o Saulo também, tem muito papo para poder desenvolver. E agora eu estou fazendo o seguinte, começando de você. A pessoa que eu entrevisto faz um desafio para eu entrevistar uma próxima pessoa. Só que aí a pessoa tem que ajudar eu a poder marcar com essa pessoa. Quem que você indica para eu poder entrevistar? Rapaz, de Lubanza, cara. De Lubanza, entendeu? Sem pestanejar. Sem pestanejar. De Lubanza vai ter muito assunto para você. Entendeu? Inácio Kelly, papo de Lu, é com ele que você tem que falar. Tá no Rio de Janeiro, vários projetos musicais, se formou na área da saúde, eu acho que técnico em enfermagem, se eu não estou enganado. Tem muita história boa para contar, cara. De Luzinho. Não, Dilu, quero você aqui, Dilu. É nóis. É isso aí. Bom, você vai ter que me passar o contato dele aí, vai ter que colocar a gente para conversar. Vou passar. Em breve vem aí aquela conversa que a gente já teve, né? Então, para o pessoal que está assistindo, em breve a gente tem aquele podcast que vai sair do planejamento, vai virar um vídeo aí para a gente poder bater um papo aí, poder discutir algumas coisas mais não tão pessoais, mas, né? Temas, né? Uns temas bem legais. Então, aguarde aí, Renato, mais uma vez, obrigado, cara, valeu de coração, um abraço aí na esposa, um abraço no filhão aí, e vamos seguindo. Valeu, Lucas, muito obrigado, abraço para todo mundo, para quem assistir, sucesso aí para você, através das mídias aí, que você já há bastante tempo, né, usa, e seja um instrumento de bênção para abençoar outras pessoas também. Um abraço, muito obrigado, tchau, tchau. Valeu.